Hoje, falar da economia chinesa já não é falar apenas de abrandamento, de ajuste técnico ou de uma travagem temporária. O que está a acontecer é bem mais pesado. Há sinais de um desgaste profundo que já saiu dos relatórios e entrou diretamente na vida das pessoas. Proprietários imobiliários fogem, trabalhadores protestam por salários em atraso, idosos perdem as poupanças de uma vida inteira depois de apostarem em apartamentos que agora valem muito menos ou se tornaram puro papel sem saída. Em várias zonas do país, famílias inteiras juntam-se diante de edifícios públicos para pedir ajuda, como quem bate a uma porta que talvez já nem tenha ninguém do outro lado. E quando até pais e mães saem à rua por causa da educação dos filhos, exigindo direitos básicos e contestando mudanças repentinas, percebe-se que a pressão deixou de ser apenas econômica. Passou a ser social, psicológica e moral. A China está a entrar num ponto em que o problema já não é só crescer menos. É sobreviver pior. Durante anos, vendeu-se a imagem de uma potência imparável, quase uma máquina sem falhas. Mas agora a engrenagem está a chiar por todo o lado. Desde o trabalhador que ateou fogo a uma fábrica depois de lhe deverem um salário de 800 yuan, até as greves em grandes grupos industriais, os episódios mostram uma realidade cada vez mais tensa. Cartões de crédito congelados, emprego perdido, salários cortados, reformas que já não chegam, jovens adultos a voltar para a casa dos pais, porque simplesmente não conseguem sustentar-se. A tal promessa de ascensão social, que durante muito tempo foi o grande motor psicológico da sociedade chinesa, está a desfazer-se. E quando uma sociedade perde a noção de futuro, o problema deixa de ser conjuntural. Torna-se estrutural. É como um prédio bonito por fora, mas com fissuras nas fundações. Ao início ainda parece aguentar. Depois, basta um abalo pequeno para toda a gente sentir o chão a fugir. Em várias cidades, pessoas relatam que os bancos reduziram de forma unilateral os limites dos cartões de crédito. Parece um detalhe técnico, mas não é. Para muita gente, isso significou o colapso imediato da gestão do mês. Ao cair o limite, aumenta a pressão sobre o reembolso, surgem atrasos, entram penalizações, e de repente a conta fica bloqueada. É o clássico efeito dominó. Só que aqui não estamos a falar de luxo nem de consumo por capricho. Estamos a falar de pessoas que usavam crédito para aguentar a vida normal. Comida, renda, propinas, despesas médicas. Quando a conta bancária é congelada, a vida moderna encolhe brutalmente. Há famílias com filhos na universidade, que passaram a funcionar apenas com dinheiro vivo, como se tivessem sido empurradas décadas para trás. E na internet, muita gente já diz o impensável em voz alta. Se não dá para pagar, então não se paga. Não por rebeldia ideológica, mas por puro desespero. Quando a escolha é entre manter o nome limpo ou meter arroz na mesa, a moral financeira muda de figura. O mais inquietante é que esta degradação já não está limitada aos setores mais frágeis. Até funcionários públicos locais e trabalhadores de empresas estatais, durante anos vistos como zonas de relativa segurança, enfrentam cortes salariais severos. Em muitas empresas, despedimentos, atrasos nos pagamentos e reduções brutais de rendimentos tornaram-se rotina. Há pessoas que continuam a trabalhar quase por instinto, porque parar significa cair logo no vazio. Outras aceitam empregos temporários e abandonam-nos 2 dias depois, porque o esforço não compensa sequer o custo de existir. E surgem sinais quase simbólicos desta estagnação. Rios cheios de pescadores em dias de semana, não porque descobriram uma nova paixão pela natureza, mas porque não têm mais nada para fazer. Quando o horário laboral é substituído pelo tempo morto, isso não é descanso. É paralisia econômica com rosto humano. Os dados disponíveis, mesmo quando apresentados de forma filtrada, apontam todos na mesma direção. O desemprego e a pressão financeira estão a empurrar milhões de pessoas para a insolvência, para o incumprimento involuntário e para uma vida permanentemente à rasca.
Não se trata apenas de más decisões individuais. Trata-se de um ambiente inteiro que ficou hostil para quem vive do trabalho. Em várias regiões, pessoas que migraram para as cidades em busca de emprego estão a regressar às aldeias sem nada na mão, só para descobrir que a terra já não está verdadeiramente disponível, ou que a única forma de ganhar algum dinheiro é fazer biscates, trabalho precário ou simplesmente sobreviver com o mínimo. Há quem diga que já nem compra legumes. Come arroz, papa, o que houver. Isto não combina nada com a imagem futurista de comboios de alta velocidade, megacidades inteligentes e centros financeiros reluzentes. Mas essa é precisamente a contradição mais dura. Um país pode parecer moderno nas imagens, e ao mesmo tempo, deixar uma parte enorme da população a viver num aperto quase permanente. E aqui entra o ponto mais incômodo de todos. O problema não é apenas uma crise de confiança ou um ciclo mau após a pandemia. O problema é que o rendimento da maioria sempre foi muito mais frágil do que o discurso oficial fazia parecer. Durante anos, falou-se no milagre chinês, como se fosse um fenômeno que elevou toda a sociedade de forma homogênea. Não elevou. Elevou sobretudo uma minoria, concentrou riqueza em determinados centros e manteve um enorme bloco populacional preso a rendimentos baixos. Há estimativas e declarações de economistas chineses que apontam para centenas de milhões de pessoas a viver com rendimentos extremamente reduzidos. Houve até referências a centenas de milhões com rendimento mensal que mal dá para suportar uma renda modesta numa cidade média. E quando um país tem esta base social tão frágil, não adianta lançar campanhas para estimular o consumo como quem acena com descontos de fim de estação. Quem mal consegue pagar o básico não vai salvar a economia indo às compras. É por isso que a fraqueza do consumo interno não é um azar passageiro. É a consequência lógica de um sistema onde a maior fatia da população nunca acumulou margem suficiente para respirar. Durante a pandemia, muita gente queimou as poucas reservas que tinha. Depois vieram a desaceleração, a crise imobiliária, a redução das exportações, o enfraquecimento do emprego e a perda de confiança. Resultado: a carteira ficou vazia e a cabeça cheia de medo. E uma sociedade com medo não consome, protege-se. Guarda o pouco que sobra, adia compras, corta no que pode, aceita viver pior para evitar cair ainda mais. É um reflexo quase automático. O Estado pode anunciar incentivos, subsídios temporários, descontos no consumo. Mas isso parece mais um penso rápido numa fratura exposta. Faz fotografia, não faz milagre. Também há um problema de fundo na forma como a riqueza é distribuída e controlada. A terra não funciona como um ativo livre na mão dos cidadãos comuns. O sistema bancário é dominado pelo Estado. O acesso ao crédito favorece estruturas próximas do poder e deixa o setor privado, sobretudo o mais vulnerável, a lutar por oxigênio financeiro. Ao mesmo tempo, muitos trabalhadores migrantes continuam sem acesso pleno à proteção social nas cidades onde trabalharam durante anos. Produzem riqueza, mas não pertencem totalmente ao lugar onde a produzem. É quase um jogo viciado. O sistema pede-lhes esforço máximo, mas entrega-lhes segurança mínima. E depois admira-se que o consumo interno não arranque. Como é que arranca, se tanta gente vive sempre à beira do precipício? Se a tua vida pode descarrilar por causa de uma doença, de um corte salarial, ou de um cartão bloqueado, tu não entras em modo confiança. Entras em modo sobrevivência. No meio disto tudo, há ainda o peso da narrativa oficial, que durante demasiado tempo tentou vender estabilidade onde já havia erosão. Em certos momentos, até os critérios estatísticos mudaram, especialmente no caso do desemprego jovem, dando a sensação de que se mudou o termômetro para a febre parecer menos alta. Mas a rua sente o que os números tentam maquilhar. A rua sabe quando há menos trabalho, menos clientes, menos dinheiro, menos esperança. E é por isso que a ironia se tornou amarga. O país que durante décadas foi apresentado como fábrica do futuro, tem hoje milhões de pessoas a viver num presente cada vez mais curto.
A potência que prometia a mobilidade social vê agora muitos jovens encostados, muitos idosos desesperados e muitas famílias a perceber que o tal sonho ficou preso entre dívidas, apartamentos sem saída e contas congeladas. É o tipo de realidade que não se resolve com slogans. No fim de contas, a grande pergunta já não é se a China está a atravessar dificuldades. Isso é evidente. A verdadeira pergunta é: até onde esta pressão pode ir antes de provocar uma fratura social mais séria? Porque quando metade ou mais da população vive com rendimentos frágeis, quando o trabalho deixa de garantir estabilidade, quando o crédito vira armadilha e quando o consumo já não responde, o problema deixa de ser econômico em sentido restrito. Passa a ser um teste à resistência de todo o modelo. E é aí que está o ponto central. Não estamos a ver apenas uma crise de mercado. Estamos a ver um sistema inteiro a ser confrontado pelos seus próprios limites. E quando a fachada continua enorme, mas a base começa a ceder, a pergunta deixa de ser se há problema. A pergunta passa a ser quando é que o resto do edifício também vai sentir o abanão,